Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Nas águas do batismo, a Varela morreu com Cristo e ressuscitou com ele e agora tem uma nova vida. Que ela compartilhe com ele a glória eterna. Meus irmãos e irmãs, estamos todos reunidos aqui para renovar a nossa confiança em Cristo, que por morrer na cruz nos livrou da morte eterna. Por ressuscitar, abriu para nós os portões do paraíso. Vamos orar para nossa irmã, que ela possa compartilhar em Cristo a vitória. Vamos também orar por nós, que o Senhor possa nos dar o dom de sua amável consolação. Oremos. Ó Deus, cuja natureza é sempre perdoar e mostrar misericórdia, nós humildemente entregamos o trabalho ao Senhor para com a serva Li, a quem chamamos para a jornada com o Senhor, e porque ela esperou e acreditou em Ti, que ela possa ser levada à nossa verdadeira terra natal e à luz, a terra e a alegria eterna. A Cristo, nosso Senhor. Amém. Por favor, permaneçam sentados durante a nossa primeira leitura. Uma leitura do livro da sabedoria. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os tocará. Eles pareciam, na visão dos tolos, mortos, e sua morte foi considerada uma aflição, e sua saída de nós, destruição total. Mas eles estão em paz. Pois se diante dos homens, de fato, eles foram punidos, contudo, sua esperança é cheia de imortalidade. Castigados um pouco, eles serão grandemente abençoados, porque Deus os provou e os achou dignos de si mesmo. Como ouro na fornalha, ele os provou, e como oferendas de sacrifício, ele as levou para si. No tempo de sua visitação, eles brilharão, e se lançará como faíscas no restolho.
Eles julgarão as nações e governarão os povos, e o Senhor será o seu rei para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os fiéis permanecerão com ele em amor, porque a graça e a misericórdia estão com os seus santos, e seu cuidado é com seus eleitos. A palavra do Senhor. Uma leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Amados, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A palavra do Senhor. Por favor, levantem-se. Que Deus esteja convosco. Uma leitura do Evangelho Sagrado segundo Mateus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai,
E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Evangelho do Senhor. Por favor, sentem-se. Ao Izzy, aos irmãos e a toda a família e amigos dali, em nome da comunidade de São Francis Xavier, oferecemos as nossas orações e condolências. Ali morreu dia 7 de março, e é quando a igreja celebra dois dos seus grandes santos dela, dois dos seus grandes mártires, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Viveram a perseguição da igreja no norte da África no século III. Ambas foram condenadas à morte devido à sua conversão ao cristianismo. Elas tiveram a oportunidade de salvar suas vidas se renunciassem sua fé, mas elas decidiram oferecer suas vidas por sua fé, por Cristo. Elas quiseram imitar Cristo, que ofereceu sua vida para a nossa salvação. Como cristãos, a nossa missão é imitar Cristo, para imitar seu amor de maneira altruísta. E, de certa maneira, Ali fez isso como alguém dedicado ao campo médico. O Izzy compartilhou comigo como a sua mãe tinha grande compaixão por todos os seus pacientes. E houve vários momentos que o Evangelho relata isso, que Jesus era cheio de compaixão antes de alimentar, antes de curar ou ajudar qualquer um. A raiz latina da palavra compaixão é parte, que significa sofrer, e o prefixo significa com. O prefixo com significa com. Então, compaixão originado de comparte significa sofrer. A conexão em sofrer com outra pessoa traz compaixão além da solidariedade para o universo da empatia. Medicina é mais do que desenvolver tratamentos novos e inovadores. Significa ter compaixão, sofrer com aqueles que necessitam ser amados, aqueles que estão com dor. E nós também somos chamados a compartilhar no sofrimento de Cristo, para carregar a nossa cruz, para que no final possamos compartilhar em sua glória a ressurreição. E Cristo sofreu terrível punição antes de ser pregado à cruz. Ele foi cravado, coroado com uma coroa de espinhos, e então foi pendurado na cruz por 3 horas agonizantes, para cumprir a palavra de Deus. Entretanto, no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e venceu o pecado e a morte. Cristo fez tudo isso e continua a fazer tanto mais porque ele é cheio de compaixão por todos nós. E certamente a morte traz tristeza, e a morte tem uma separação, uma sensação de vazio, e tudo, é claro, é natural. Porque Jesus também chorou após a morte de seu amigo Lázaro, mas como cristãos acreditamos na realidade da ressurreição. E São Paulo disse que se Cristo não tivesse levantado dos mortos, a nossa fé seria em vão. Quer dizer que a nossa fé seria fútil, sem sentido se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos. E é por isso que Perpétua e Felicidade viveram com essa esperança. E porque somos fiéis a Cristo também, assim como Cristo foi fiel ao Pai. E é por isso que vivemos com essa esperança de ressurreição. Quando temos compaixão e ajudamos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, nós imitamos Cristo. Nós honramos o grande mandamento que é amar a Deus e amar o seu vizinho. Agradecemos a Deus pelo dom dali, pela compaixão que ela mostrou, e os muitos talentos que ela compartilhou, os exemplos que ela deixou. Sentimos conforto em Deus que a criou, o Deus que enviou seu único filho para sofrer, para morrer e vencer a morte, para abrir os portões do céu para ali e para todos nós. Oramos para ela estar com Cristo para sempre. Nós também oramos para que um dia a veremos novamente. Que ela descanse em paz, na paz de Cristo.
Vamos nos levantar e orar. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, senta à direita do Pai, de onde ele intercede por sua igreja, confiante que Deus ouve as vozes daqueles que confiam no Senhor Jesus, juntamos as nossas orações às dele. E a resposta é: Senhor, ouça a nossa oração. No batismo, ali recebeu a luz do Cristo, espalha a escuridão agora e conduza sobre as águas da morte. Oramos ao Senhor. Muitos amigos e membros de nossas famílias partiram antes de nós e aguardam o reino. Conceda-lhes um lar eterno com seu Filho. Oramos ao Senhor. Muitas pessoas morreram por violência, guerra e fome a cada dia. Mostre a sua misericórdia àqueles que sofrem tão injustamente esses pecados contra o seu amor e junte-os ao seu reino eterno em paz. Oramos ao Senhor. Aqueles que confiaram no Senhor agora dormem no Senhor. Dê refrigério, descanse e paz a todos cuja fé é conhecida somente por ti. Oramos ao Senhor. A família e os amigos dali buscam conforto e consolo. Cure sua dor e dissipe a escuridão e a dúvida que vem da dor. Oramos ao Senhor. Estamos reunidos aqui com fé e confiança para orar por nossa irmã Li. Fortalece a nossa esperança para que vivamos na expectativa da vinda do teu filho. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, doador de paz e curador de almas, ouça as orações do Redentor Jesus Cristo e as vozes do seu povo, cujas vidas foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Perdoe os pecados de todos os que dormem em Cristo e conceda-lhes um lugar no reino. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Vale a pena ansiar pelo reino de Deus? Vamos orar juntos nas palavras que o nosso Salvador nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por favor, sentem-se. Enquanto aqui agora, sou lembrado de um momento. Muitos de vocês sabem que eu fui um artista, um DJ, e já fiz a minha parte de discurso público. Mas quando eu estava na 7ª série, eu, na verdade, tocava o violoncelo. E eu me apresentei no meu primeiro recital. Tinham 2 apresentações. Tinha uma para a família às 6 da tarde e uma reunião geral. Minha mãe, trabalhando o turno da noite, iria tentar chegar a tempo. Eu nunca tinha estado no palco antes. As cortinas se abriram, a casa estava cheia. Minha professora começou a tocar e eu congelei. Aí então eu vi a minha mãe entrando. E ela sabia que eu estava passando por um momento difícil. Ela se levantou e acenou com as mãos. E eu comecei a tocar impecavelmente. Quando a apresentação terminou e as cortinas se abriram, eu abri os meus olhos novamente e lá ela estava. Estou esperando por esse sinal e força hoje.
Eu quero agradecer a todos por vir e estar aqui. Isso significa muito à nossa família e aos nossos amigos. Eu quero que saibam que essa cerimônia está sendo transmitida a 27 países diferentes, de lugares como Cabo Verde, a centros de pesquisa ao redor do globo, até mesmo a uma capela na prisão no norte de New Hampshire. Eu gosto da vista, Kim. A princípio, a ideia de transmitir foi devido à Covid. Mas logo depois eu entendi das ligações e e-mails que iria muito mais além deste lugar. E eu quero agradecer a todos os envolvidos por organizar esta produção e essa apresentação para que possamos estender o alcance dali. Alguns meses atrás, eu fui a Perry McStay, no próximo dia, o que minha mãe chamava de lidar com os controláveis. E eu estava me perguntando qual igreja acomodaria melhor o que eu estava pedindo. Perry McStay tem feito um grande trabalho para a nossa família, mas eu expressei a ele que o tributo à minha mãe teria que ser além de sua casa funerária e local de culto. Então ele me direcionou à Igreja São Francis Xavier. E eu disse, São Francis Xavier era uma escola? E ele disse, a escola fechou nos anos 70. E ele disse, por que você pergunta? Eu disse, bom, da última vez que eu estive em São Francis Xavier, eu era um estudante, eu reprovei em todas as aulas, fiz uma freira tropeçar e eles nos deram um cartão para não voltar. Então, estamos de volta, estamos pedindo doações no lugar das contas médicas, apenas brincando, ou realmente pedindo doações para São Francis Xavier ao invés de qualquer flor. Então, é bom estar aqui, já faz muito tempo e me sinto em casa. Muitos dos meus amigos sabem que eu sou um grande fã de super-heróis. E a única coisa que todos gostamos nos super-heróis é a história de origem. Não há como contar a vida inteira da minha mãe nos próximos 20 minutos. Então, vou me concentrar na origem. E a única coisa que todos os super-heróis têm é tragédia, a superação de obstáculos e, eventualmente, o triunfo. Eu acho que eles representam a vida da minha mãe. Mas eu não posso contar a história dela sozinho. Então, há 3 senhores que apresentamos nessas telas que vão contar o ponto de vista deles e o que ela significou, e o que eles dirão a vocês é que o superpoder dela era a sua compaixão. Sim, ela tinha integridade e era muito inteligente, mas a única coisa que ela sempre incutiu em mim, que fez um grande médico, um melhor médico, uma boa enfermeira, uma grande enfermeira, era o jeito, a maneira ao redor dos leitos. O primeiro médico que eu gostaria de destacar é o Dr. Michael McDeed. Ele recrutou minha mãe do hospital de Rhode Island e a minha opinião que esse médico fez da minha mãe uma estrela. Então, agora eu gostaria de dar a ele um momento para compartilhar suas palavras e seus pensamentos sobre ali. Hoje, eu lamento a perda de uma grande amiga, Ali Varela. A primeira vez que encontrei com Ali foi em 1988, no Congresso de Nutrição Enteral e Parenteral, que se realizou em Houston. Eu estava descendo no elevador, vindo do meu quarto à sala de conferência do evento, quando o elevador parou e um amigo cirurgião antigo, Dr. Henry Handel, do Hospital de Rhode Island, entrou no elevador. Eu disse a ele que estava procurando por uma enfermeira para liderar a equipe de apoio de nutrição do Centro Médico do Hospital da Universidade, ao norte do estado, em Syracuse, Nova York.
Na parada seguinte da nossa descida, a enfermeira de nutrição dele, Lee, entrou no elevador. O Dr. Randall nos apresentou. E o Henry falou: eu fortemente recomendo a Lee para ser a sua enfermeira, porque eu estou me aposentando. Mas, se ela vier a trabalhar com você, prometa-me que cuidará muito bem dela. Ali eu conversamos por um tempo e logo o seu carinho e empatia me chamaram a atenção. Por sua inteligência nutricional, o universo do seu conhecimento e sabedoria, mas acima de tudo, por sua boa vontade, mas acima de tudo por sua bondade na defesa dos pacientes doentes que necessitam urgentemente de apoio nutricional. A primeira foto que eu quero compartilhar com vocês foi quando a Alice juntou a minha equipe de apoio de nutrição como enfermeira-chefe. Juntos com o nosso residente, fazíamos a nossa ronda todas as manhãs, vendo todos os nossos pacientes que iniciavam a nutrição parenteral com alimentação intravenosa juntamente com o farmacêutico designado. Todos os nutricionistas de cada ala se juntavam a nós enquanto fazíamos as nossas rondas, às vezes uma turma bem grande. Ali era amada e respeitada por seus colegas. Aprendemos uns com os outros, compartilhando o nosso conhecimento da nutrição em torno dos leitos. Eu realmente apoiei as suas atividades e a encorajei a continuar os seus estudos na universidade, onde ela recebeu uma certificação para ser uma enfermeira especializada. Ela integrou o conselho editorial do Jornal de Nutrição, onde eu era o editor, e revisou os artigos científicos de outros. Juntos, Ali e eu escrevemos e publicamos aproximadamente 20 artigos científicos. Ali frequentemente participava das mesmas reuniões cirúrgicas ou nutricionais que eu, e eu encorajei várias organizações, primeiro nos Estados Unidos e depois internacionalmente, para convidá-la a fazer parte do programa como palestrante convidada, porque ela tinha muito conhecimento, porque ela falava português e espanhol. Ela deu palestras sobre nutrição médica no Brasil, Argentina e México. A segunda foto foi tirada durante uma das reuniões cirúrgicas no Brasil. Frequentemente, eu era convidado à América do Sul, mas eu não podia ir devido aos meus comprometimentos cirúrgicos. Ali, muito cuidadosamente, levava os meus slides e me representava, até mesmo tão longe quanto ir ao Japão. Alguns anos após aposentado, eu convidei todos os meus colegas de pesquisa e algumas pessoas maravilhosas com quem trabalhei para vir à minha casa em Maca Island, na Flórida. Tínhamos reuniões científicas nas manhãs e idas à praia à tarde. Aqui está uma foto do grupo na praia. E a próxima foto mostra Ali de perto. Por último, em 2018, encontramos Ali com o Dr. Manuel Jena, em Barcelona, Espanha. Ele tinha sido um pesquisador sênior no meu laboratório muitos anos atrás, quando ele era mais jovem. Nós nos divertimos muito juntos, caminhando e conversando, enquanto apreciávamos a cidade antiga. E aí a pandemia começou e não podíamos nos encontrar novamente. Ela era uma amiga íntima da família, amada e adorada pelos meus filhos, e muito considerada por todos com quem ela trabalhou. Ela era amada por muitos e sua falta será sentida por todos. E você ouviria isso repetidamente. Eu recebia telefonemas nos últimos 10 dias que ecoavam os mesmos sentimentos. As histórias não eram repetitivas para mim, elas eram apenas tranquilizadoras. O próximo senhor é o Humberto Arenes, e esse senhor se tornou meu novo tio. A minha mãe sofreu um derrame em setembro de 2022. Eu pedi conselhos a ele.
Sendo um dos melhores cirurgiões do México, eu segui seu conselho. Ele queria falar em sua língua nativa para ser mais fluido e mais apaixonado por seu amor por sua colega. Sem sua orientação, os últimos 2 anos teriam sido difíceis. Eu apresento-vos agora o meu novo amigo, Dr. Humberto Arenes. A amizade é um campo no qual você semeia com amor e colhe com agradecimento. Khalil Gibran. Queridos Izzy e respeitada família Varela, sou o Dr. Humberto Arenas, de Guadalajara, no México. Tenho a honra de representar os amigos latino-americanos dali para expressar nossas mais profundas condolências pela morte da nossa amada Lee. E digo nossa, porque, embora fosse uma digna representante da família Varela, Lee também fazia parte de nossas famílias. Hoje, ao nos despedirmos da amiga que todos gostaríamos de ter, permito-me sintetizar com minhas palavras o amor, o respeito que todos professamos à sua vida exemplar. Ali era uma mulher bonita por dentro e por fora. Ela era nobre, correta, autêntica, humilde, compassiva, comprometida, altruísta e perseverante. Uma enfermeira de excelência. Como esquecer o escritório dali em cada conferência? As 2 cadeiras e em algum corredor onde todos íamos conversar com Ali. Ela não só nos ouviu com os ouvidos, ela nos ouviu com seu coração, grande coração. Suas palavras simples, cheias de amor e sabedoria, sempre foram um farol e uma bússola para nós. Para alguns de nossos filhos, até para alguns netos que a amavam como avó. Adoramos seu sorriso, seu jeito simples e fácil de curtir a vida, seu bom humor, mas também seu caráter, quando era necessário falar forte e também suave. Para nós, foi uma inspiração, uma motivação, uma mentora, uma embaixadora da boa vontade. Simplesmente li. Sentimos-nos privilegiados e gratos a Deus pelo dom da sua vida e da sua amizade. A sua vida de bom coração nos encheu de alegria e seu legado foi nos ensinar seu modelo de amizade, seu modelo de amar, seu modelo de excelência e o de um ser humano sempre disposto a servir aos outros. Então, comadre, como alguns de nós costumávamos chamá-la, irmã, sobrinha, amiga para outros. Você transcenderá como uma estrela no céu que iluminará eternamente nossas mentes, nossos caminhos, mas principalmente nossas ações diárias. Saudades, Lee. Descanse em paz. A próxima pessoa que vou apresentar realmente aconteceu no último dia da minha mãe na Terra. Quero que saibam que ela faleceu rodeada de amigos e familiares. Eu estava com ela quando ela deu seu último suspiro.
Mas o que eu não esperava era que alguém viesse dentro do quarto. Então, alguém que eu não chamei, que eu não pedi que estivesse lá, a minha tia e a minha boa amiga Nicole me contaram uma história sobre um jovem que é motivado por minha mãe, não quando ela era uma estrela, fazendo palestras ao redor do mundo, não quando era professora de enfermagem, mas quando ela era a paciente no centro de atendimento da memória. Algo que ela conversou com esse jovem que estava estudando para ser enfermeiro o motivou, e eu gostaria que a minha amiga Nicole compartilhasse essa história. Boa tarde. Primeiro eu vou compartilhar um trecho de um artigo da Vital Signs, que foi uma publicação da VA Medical Center em Syracuse, Nova York, de março de 1992. Na terça-feira, 25 de fevereiro de 1992, a VA Black Nurses Network patrocinou uma palestra da senhorita Leocádia de Varela, RM, MSN, CNSC, NSN, sobre o aprimoramento da sensibilidade étnica no trabalho, no local de trabalho para o Fórum de Enfermagem e Nutrição Cirúrgica do Departamento de Cirurgia do Sinai Health Center. E também é professora adjunta da Faculdade de Enfermagem. Ela tem inúmeras publicações e resumos, artigos para o seu crédito. A senhorita Varela falou na sala de enfermagem para uma multidão de funcionários e alunos da VA que estavam de pé. Ela hipnotizou o grupo com suas opiniões sobre etnia, etnocentrismo e aculturação. Agradecemos à rede de enfermeiras negras da área de Syracuse pela excelente apresentação, especificamente a Leocádia Varela por seus sinceros comentários informativos. Essa apresentação foi gravada em vídeo pela mídia médica. Esse trecho foi escolhido para compartilhar como uma demonstração de sua intenção de causar impactos positivos e o efeito cascada que ela criava na vida das pessoas. Eu tenho orgulho de ser o produto de uma dessas ondas. Nas últimas horas que Izzy mencionou anteriormente, ela foi visitada por alguém. Sentei-me ao lado da cama dela e esse jovem entrou. Ele era um funcionário da instituição, mas não era um de seus cuidadores. Ele viu o nome dela em uma lista e lembrava-se dela de algum outro lugar e veio vê-la. Sentou-se à beira da cama, segurou-lhe a mão, acariciou-a com simplicidade, falou baixinho com ela e depois partilhou conosco a sua relação com ela. Peço agora que você volte a sua atenção para a tela para que possa ouvir diretamente dele a sua história. Boa tarde a todos. Meu nome é Uja Onka. Eu sou enfermeiro em Oakland Grove. Eu primeiramente gostaria de agradecer à família da senhorita Lee por me permitir que eu prestasse meus respeitos à mulher que eu aprendi a admirar durante o tempo que passei em minha casa aqui na assistência à vida em domicílio. A primeira vez que conheci a senhorita Lee foi em uma conexão fácil, porque ela me lembrava tanto como minha mãe. Ela era uma mulher incrível. Foi muito fácil de me conectar com ela. Lembro-me da primeira vez que a conheci, ela olhou para o meu distintivo e viu o meu nome, o meu sobrenome e disse: você é da Nigéria. Sabia exatamente de onde eu era. Eu tive o privilégio de cuidar dela enquanto estava na minha casa. Toda vez que eu vinha trabalhar, ela sempre me cumprimentava com um sorriso no rosto e eu nunca vou esquecer aquele sorriso. Ela era apenas uma mulher de integridade, coragem, força, compaixão, determinação e amor. Toda vez que ela estava por perto, todos os pacientes gostariam de estar perto dela.
a senhorita Lee era apenas uma mulher notável. Ela nunca desistia, ela trabalhava duro. E por causa dela, o nosso trabalho é assim. Ela costumava me dizer, Woody, você precisa voltar para a escola e fazer o seu programa de RN. E quando eu falo aqui agora, eu já sou um enfermeiro RN. Ela trabalhava duro e ela amava sua família toda. E toda vez que ela falava sobre seu filho, falava também sobre nossas irmãs, falava sobre como viajou por todo o mundo para conhecer pessoas necessitadas. A história dela diz tudo. Quando ali veio para o Oakland Grove, 3 semanas atrás, eu fui vê-la, mas ela não estava lá em cima. Quando eu entrei, ela estava extremamente diferente. Eu disse, senhorita Lee, eu estou aqui. Ela abriu os olhos e me deu um sorriso. Para toda a família Varela, eu só quero manter vocês em minhas orações e a senhorita Lee está em um lugar melhor. Eu sei que é difícil e é por isso que estarão nas minhas orações. Que Deus nos abençoe com uma paz gentil e uma alma gentil. E continuarei a mantê-los em minha oração. Muito obrigado. É um prazer me permitir falar, um privilégio que me permitiram falar sobre uma mulher que admiro tanto. Miss Lee, adeus. Obrigado. Isso nos dá uma ideia, uma pequena ideia de quem ela era. Mas ela tinha um senso de humor. Ela tinha um estilo ortodoxo. E antes de chegar à história da origem dela, eu quero falar sobre como ela era como mãe, como foi um pouco diferente. Olhando a plateia, eu vejo o meu bom amigo David Sharon, eu vejo o meu amigo Ken Desmond e muitos outros, mas eu sei que quando a primeira vez que eu tirei minha carteira de habilitação, eu perguntei à minha mãe qual é o meu horário de voltar. Ela olhou para mim e disse: enquanto o carro estiver na garagem, quando eu acordar, não tem hora de voltar. Falei, sem problemas. Fui até a casa do meu amigo Dave, eu devo ter chegado em casa às 3h30 da manhã, provavelmente tendo dificuldade, e por volta das 6h30 da manhã, ela bate na porta, falando, hora de trabalhar no quintal. Eu levanto, tendo dificuldades, trabalhando no quintal. Fim de semana seguinte, eu chego em casa às 4 da manhã, com dificuldade. Minha mãe bate na porta às 6 da manhã, falando, hora de fazer o trabalho no quintal. Eu pensei, tudo bem. O próximo final de semana chega, eu chego em casa às 11h30. Eu acordo às 8h30 da manhã para cheirar bacon, ovos, cachupa. Posso trabalhar no quintal? E ela, a gente vai chegar nisso. Então, eu meio que peguei o que ela queria fazer. Ela tinha seu próprio jeito de fazer as coisas. Agora avançamos, muitos anos depois dela ter seu derrame. E ela sempre foi uma planejadora, sempre foi organizada. Estamos agora à procura de ajuda de CNAs, que suas posições são altamente subestimadas e muito valiosas. Então, quando os CNAs estavam prestes a chegar, minha mãe ficou um pouco frustrada. Ela se virou para mim e disse, eu sempre tive um plano, sempre fui organizada, mas nesse momento não posso confiar meu cérebro. E eu disse, mãe, não se preocupe com isso, você tem um plano. Eu sou seu plano. Eu sou um planejador de eventos. E ela olhou para mim e disse, você está me dizendo agora que é hora de eu reconsiderar meu plano? Essa era o jeito dela, ela governava o tempo todo. Sua história de origem vem de Cabo Verde. Nós não sabemos o que ela teria se tornado se ela tivesse ficado lá, porque sua escolha de vir para a América não foi feita por ela. Ela teve um casamento arranjado. E embora meu avô
fosse um empresário de sucesso e muito próspero, ele tinha 14 filhos, 7 meninos, 7 meninas. Então, ele teve a ideia de sacrificar seu filho mais novo e mais brilhante para um casamento arranjado para se tornar um cidadão americano. Aquela viagem dos próximos anos foi difícil, para dizer o mínimo. Ela veio para este país, na verdade, ela voou sozinha. E quando ela pousou neste país, ela era basicamente um pássaro na gaiola. Meu pai a mantinha trancada com chave. Ela então perdeu um filho. Foi só então que eles perceberam que o tipo sanguíneo da minha mãe e do meu pai não eram compatíveis. E ter outros filhos não era recomendado. Ela tinha muito desespero e as coisas estavam ficando muito difíceis. Ela até contemplou uma solução permanente para um problema temporário. Mas na véspera de Ano Novo, contra a vontade dela, eu vim. E ela tinha uma razão para viver e uma razão para continuar seguindo. Dentro de alguns anos, na verdade, dentro de um ano, a sua mãe veio e depois vieram suas irmãs. E este sistema de apoio permitiu que ela se divorciasse e seguisse suas paixões de ir para a escola e se tornar enfermeira. E no mesmo hospital que ela trabalhava na limpeza, ela se tornou professora de enfermagem. Ela me ensinou que o desconforto constrói caráter. Ela me ensinou que nunca julgue ninguém em situação de crise. Ela até me subornou, quando criança, para aprender a dizer olá no maior número de idiomas possível. Um de seus amigos recentemente entrou em contato comigo e disse: eu sei que muitas pessoas não trataram ali corretamente, eu sei que ela passou por muitos momentos difíceis, mas eu posso dizer honestamente, eu não acho que ela odiou ninguém. E esse era o seu superpoder, mais uma vez, foi a sua compaixão. Ao sairmos daqui hoje, vamos passar pelo cemitério Swan Point, e pedimos a vocês que nos sigam pela Riviera, porque seus bens mais caros estão esperando por vocês. Os livros dela. Ela quase tinha uma biblioteca em sua casa. E mesmo como enquanto transportava ela para cá, para o centro de atendimento, ela perguntava sobre sua antiga casa. Ela perguntava: como estão os meus livros? Onde eles estão? Eu disse: mãe, eu tenho um plano para isso. Portanto, hoje, quando vier a recepção, por favor, levem quantos livros puderem. Eles não são apenas lembrancinhas. Eles são seus pensamentos, suas lições e os ideais dela. Eles podem viver com vocês, eles podem ficar com vocês. Eu tenho tanto mais a dizer, mas eu não vou tomar seu tempo. Em vez disso, gostaria de pedir que você mantenha o contato. Nós temos uma website em seu nome, Li Varela. Postem tantas fotos quanto possível, faça o máximo de comentários que puderem e lembrem-se também, ela sempre estará conosco. Ela nunca vai te deixar e suas memórias e seus pensamentos. E o que eu aprendi mais recentemente, ela
foi publicada inúmeras vezes para que seus alunos que aprenderam com ela, às vezes, talvez nunca a conhecerá, os novos alunos, e talvez alguns de vocês possam aprender um pouco dela com os livros que ela deixou para trás. Quero agradecer a todos por terem vindo e estar aqui, a minha família, meus amigos. Quero agradecer a comunidade médica no norte do estado de Nova York, que cuidou dela. Quero agradecer a comunidade médica aqui em Rhode Island e também o pessoal de Oak Grove, que cuidou dela nos seus últimos dias. E eu trouxe isso para me dar força para mantê-la por perto. Vou deixar o Padre Jorge dizer algumas palavras. E mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês. Por favor, fiquem de pé. Antes de nos separarmos, vamos nos despedir da nossa irmã, que nossa despedida expresse nosso carinho por ela, sem tristeza, e fortalecer a esperança um dia que nós agrademos com tanta alegria novamente, quando o amor de Cristo, que conquista todas as coisas, destrói até a própria morte.
Em tuas mãos, Pai da misericórdia, entregamos nossa irmã Li com a certeza de que, junto com todos os que morreram em Cristo, ela ressuscitará com ele no último dia. São sinais para nós de sua bondade. Nunca tenha comunhão com os santos em Cristo misericordioso Senhor. Volte-se para nós e ouça todas as nossas orações. Abra as portões do paraíso ao seu servo, à sua serva, e ajude-nos a permanecer para consolar uns aos outros com certezas da fé, através que todos nós nos encontrem com Cristo, e eu quero com ele e com a nossa irmã para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. E paz, levemos nossa irmã ao seu lugar de descanso. Amém.